Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Olá, graça e paz, que é o Papo Casarini. Quero compartilhar mais um texto, pensamento da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele quem consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Depois ele diz: esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Sabemos que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Queria compartilhar um pouco sobre esse consolo, sobre esses processos de consolo, de tribulação e consolo. Olhando esse texto, quando fala de tribulação, os mesmos sofrimentos e que Deus é quem nos consola de todos eles, as tribulações que trazem os sofrimentos, na verdade. Tribulação, ao meu ver aqui, é toda a oposição em uma vida de fé ou uma vida pela fé na palavra de Deus. Sem dúvida, tribulação, sofrimento em cima de qualquer problema que qualquer pessoa tem, seja crente, seja não crente, tente viver com Deus ou sem Deus. Então, sim, é tribulação, mas eu vejo que essa carta aqui é para a igreja. Que tipo de tribulação nós passamos como membros da igreja, com os filhos de Deus? Também o que todo mundo passa, mesmo não tendo Deus, mas eu creio que é algo a mais. Tribulação para mim aqui é todo o processo que opõe e que dificulta viver pela fé, vencer pela fé, estabelecer o reino de Deus sobre a terra, viver pelo sobrenatural da palavra de Deus, ou seja, viver pela fé. Então, tribulação, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que se levanta a viver uma vida sem a fé, ou anular a fé que a gente se propõe a andar em um momento na vida. Então, quando você tenta andar pela fé e vem um esmorecimento, e vem um questionamento, às vezes as evidências materiais e físicas, circunstanciais, parecem mais fortes do que aquilo que eu creio, aquilo que eu observo na fé. E então isso para mim é um grande momento de tribulação. Então, o passar pelo problema em si, mas também ter a fé questionada e ser tentado a resolver aquilo de uma forma natural, ou quem sabe perder a paciência, e tentar andar pela carne, tentar resolver no braço. Isso é tribulação. Então, tribulação para mim, tribulação do crente é a fé questionada, a não andar pela fé, a não andar pela palavra e andar pelo próprio esforço, pela força do braço. Então, isso para mim é tribulação. Então, o que seria, se isso é tribulação, o que seria consolo? Consolo é toda a ação do Espírito de Deus dizendo: continue, toda a revelação da palavra de Deus dizendo: isso é assim que Deus vê, é assim que Deus pensa. Quando o Espírito Santo nos confirma a fé que estamos tendo ou nos leva a crer em algo que não estávamos crendo. Isso é consolo. Consolar, para mim, se tribulação é questionamento e dificuldade com a fé, consolo é o ânimo da fé, o fortalecimento da fé. Então, esse é o consolo. Quando Deus usa pessoas para animar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, nos manter na fé. Consolo de Deus, para mim, é isso. Consolo aquilo que me leva a suportar os momentos de tribulação, até que ele passe. É como o passar pelo mar tempestuoso e chegar do outro lado, conforme a palavra nos indicou para fazer. Jesus indicou, dizendo: passe para o outro lado. Mas no meio do caminho, nós sabemos que levantou uma tempestade, uma tribulação. Isso é uma tribulação. Por quê? Porque a palavra diz que era para ir para o outro lado. E houve um obstáculo a essa palavra. E aí Jesus, tanto na primeira vez que aconteceu, como na segunda, são dois momentos de tempestades que aparecem na Bíblia. Um momento Jesus está dormindo e Jesus levanta e questiona a fé deles. Outro momento Jesus anda sobre as águas e também fala sobre fé com eles. Enfim, nós precisamos passar pelas tribulações com a fé intacta. Isso é consolo, isso é consolo.
Aqui tem uma expressão que diz: esse consolo se torna eficaz na medida em que você suporta com paciência os mesmos sofrimentos. Olha só que interessante, um consolo eficaz. O que é um consolo eficaz? Toda ação sobrenatural de Deus, toda ação da palavra de Deus, toda ação de fé, e que me leva a ter paciência e continuar caminhando em direção ao que eu creio, ao que foi prometido, ao que foi falado. E aqui fala sobre suportar, né? Suportar com paciência. Isso aqui é interessante. Suportar já é uma coisa maravilhosa, suportar com paciência é não perder o controle, não esbravejar, não sair fazendo o que não deve, não sair falando o que não deve, não sair ameaçando, não sair querendo chutar tudo. Suportar com paciência, passar pelos processos difíceis, mas com paciência, ou seja, com temperança, com paciência, com ânimo, com um olhar animado, feliz, com educação, com palavras de alegria, com atitudes de fé, né? Então, às vezes a gente suportar, ter paciência nesses processos, né? Tem muitas pessoas que passam pelos momentos de tribulação, a fé está sendo questionada, e só que passa por esses momentos e até chega do outro lado. Mas o processo é como ali no barco. Remaram e não conseguiram fazer nada. Estavam cansados, exaustos, estavam com medo, aflitos, falando um monte de besteira, falando um monte de coisas ruins, questionamentos, talvez crítica entre eles, talvez um querendo culpar o outro. Quem sabe também questionamento à liderança, do tipo, por que nos botou nessa? Mas chegaram do outro lado. Mas não precisaria ter sido uma viagem tão conturbada. Isso é suportar com paciência. E o consolo de Deus produz em nós isso. Então, um consolo eficaz. Um consolo eficaz. E o consolo é toda a palavra de Deus, toda a ação sobrenatural, o continuar crendo, o buscar uma palavra de Deus, o pedir aconselhamento pastoral, o pedir oração para os irmãos em Cristo, o continuar na igreja, o viver um grupo familiar, um grupo menor, onde a gente abre o coração. Isso é buscar o consolo e receber o consolo. A oração, o fechar a porta do quarto, o ler a Bíblia, né, o orar em línguas, tudo isso trará o consolo. Então eu queria deixar esse pensamento, né, para que Deus esteja consolando a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, a vida dos irmãos, e possam assim, né, continuar. E termina o texto dizendo: a nossa esperança em relação a vocês é sólida. A esperança de que nós vamos vencer, sólida. Eu tenho a firme convicção de que vamos chegar do outro lado, mas vamos chegar do outro lado sem prejuízos, vamos chegar do outro lado sem marcas negativas em nossa vida e gerarmos marca negativa na vida dos outros, né? Chegar do outro lado com um consolo eficaz e com paciência suportar as tribulações, os sofrimentos, e diz como nós também suportamos, ou seja, assim como outros passaram, nós também vamos passar. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.